amigas, nós estamos reunidos aqui no Proconsciência para conversar com Oswaldo Condé Filho, que apresentou um curso sobre a mitologia na Bíblia e outros aspectos que causou muita reflexão e muitas perguntas. Então, coube a mim, Fernando Gramacini, fazer algumas perguntas para o Oswaldo, amigo de muitos anos, tá certo? Então, Oswaldo, vamos começar a conversar? Estou à sua disposição. Está preparado? Vou tentar. Bem, Oswaldo, é o seguinte, quando eu comecei a observar o curso, eu tinha uma ideia da Bíblia. E ao longo das suas aulas, a gente foi vendo que a Bíblia é uma coisa muito maior do que aquela visão achatada e rotineira que o Antigo Testamento é judeu e o Novo Testamento é cristão. E, de repente, você trouxe histórias de civilizações bem anteriores ao do povo judeu, que a gente admira, um povo empreendedor, né? Sim, Atravessar o deserto durante 40 anos é para poucos, né? Me explica, no final, qual é a tua síntese do que a Bíblia é? Porque eu fiquei assombrado com tanta informação que você trouxe. Então, agradeço aos elogios diretos e indiretos, vamos dizer assim. A Bíblia ela é diferente daquilo que a gente lida normalmente, né? As pessoas, os cristãos, têm a Bíblia como um livro sagrado, e ele, como livro religioso, é um livro sagrado, né? Não há dúvida sobre isso. Mas a sua composição, o seu desenvolvimento no tempo e no espaço, ele está profundamente interligado ao que aconteceu antes, né? Então, o Fernando Gramacini não surgiu ontem. Não por causa da idade, mas por causa da genética. Tem antecessores. Quem é o pai? Quem é a mãe? Que educação recebeu? Que lugar no espaço-tempo no Brasil ocupou? E quais foram as influências psicológicas, familiares, culturais que recebeu no seu desenvolvimento? A mesma coisa acontece com o texto bíblico, porque ele não surgiu numa explosão na gráfica. Não houve uma explosão na gráfica, né, ou nas bibliotecas como Alexandria e apareceu um pergaminho. Não. Né? Biblos quer dizer livros, né? Sim. Então a Bíblia é um conjunto de livros. E isso é a primeira coisa que tem que ser levada em consideração. E não foram produzidos ao mesmo tempo, e sim ao longo do tempo. Né? Então, começamos aí. Sim, mas na sua apresentação você fez a gente cair em si mesmo sobre o valor que eu dou à Bíblia no tocante a ser uma coisa, um livro só. Porque quando você fala, por exemplo, do dilúvio de Utnapishtim, de uma civilização anterior à judaica, que é exatamente igual à nossa, você começa a entender que a coisa é muito mais universal do que parece. É verdade. Você aprendeu direitinho. Utnapishtim é o Noé sumério-babilônico, né? E as suas histórias são contadas no famoso épico, que é a Epopeia de Gilgamesh, rei de Uruk, uma cidade próxima de Ur, na Caldeia, Sumério-Babilônia, né? De onde saiu o patriarca Abraão. Então, assim como você tem toda uma história ligada à sua vida em São Paulo, uma vida pregressa, no bom sentido, da sua criação em São Paulo até chegar a Brasília, sua atual residência, o patriarca Abraão, quando ele saiu de Ur, ele já era adulto, não saiu bebê, não saiu criança, ele saiu de lá adulto conduzindo uma tribo. Assim sendo, qual era a bagagem cultural, intelectual, psicológica e mítica que ele trazia com ele? Os outros
das outras culturas. Das culturas anteriores e do local especialmente onde ele vivia. E o que aconteceu? Era impossível que tais influências, que tais mitos não viessem parar no texto bíblico. Então, veja, me corrija, né? Eu estou como aluno. Se puder. A sensação que a gente tem é que o povo judeu se apropriou de toda uma tradição cultural, e eu não tô fazendo nenhuma crítica, mas a propaganda que chegou a mim como católico é que tudo tinha começado com eles. E a grande surpresa que eu tenho é que a coisa é muito anterior. Então, na sua opinião, você acha que faltou divulgar ao mundo o que as outras culturas anteriores fizeram? Essa é uma pergunta, para variar, você faz perguntas difíceis. Essa é uma pergunta um pouco difícil de responder, mas, na verdade, não sei se faltou divulgação, faltou pesquisa e interesse. As informações estão disponíveis. Você está buscando informação? No seu caso específico, sim, que você veio participar do curso. Então você está procurando se informar, mas infelizmente um número, talvez até maioria de pessoas não tem a informação ou não busca a informação. É desse jeito porque é desse jeito. Então a Bíblia são as palavras de Deus. A Bíblia pode ser as palavras de Deus. Não vejo nenhum problema nisso. Mas não foi ele que escreveu. Sim. Aí nós temos um problema. Né? Essencialmente, né, quando você olha o Sermão da Montanha, por exemplo, o que está contido essencialmente no Sermão da Montanha é considerada a essência do cristianismo. Mas quando você fala em termos de história, quando você fala em termos de arqueologia, e quando você fala em termos míticos, o que está na Bíblia não foi... Deus não ditou a Bíblia. Sim. Ele não chamou Moisés e falou, eu vou ditar não os 10 mandamentos, vou ditar a Bíblia inteira para você. Ele não fez isso. Como o arcanjo fez com o Alcorão, né? Como, segundo a tradição, né, o arcanjo Gabriel teria feito com o Corão em relação ao profeta Muhammad, né? A paz esteja com ele. Então, são processos de formação diferentes. Então, explica uma coisa para nós que eu acho muito oportuno. Qual é o papel dos profetas e videntes? Eles entram em contato com essa realidade divina e transcrevem manuscritos que são referências para o desenvolvimento humano? Eu acho que é uma boa definição. Os profetas, eles atingem estados alterados de consciência e trazem determinadas informações, são como mensageiros que são, né? Trazem informações para tentar estabelecer parâmetros religiosos e civilizacionais. Os judeus constituem uma civilização. A civilização judaico-cristã moldou o Ocidente e aquilo que o Brasil é hoje. Sim. Né? Assim como, né, a civilização islâmica é moldada nos preceitos do Alcorão, e a civilização hindu, civilização védica, civilização hindu, está baseado nos Vedas, nos 4 livros sagrados. Então, cada civilização tem os seus textos considerados sagrados. No curso que apresentamos e agora disponível na plataforma ligada ao Proconsciência, no curso nós enfatizamos o aspecto mítico. O que é o aspecto mítico? Todas as religiões institucionalizadas, como por exemplo as 3 religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islã, têm a sua origem nas tradições anteriores
como sumério-acadianos, babilônicos, e nos mitos desses povos. E o que é um mito? Mito é uma tradição imemorial que foi trazida até os nossos tempos, primeiramente de forma oral, depois transcritos. Esses mitos são histórias arquetípicas que dão significado à vida. Daí que dizer que existem mitos na Bíblia não ofende ninguém, nem desmerece o texto. Seria uma coisa muito estranha se o texto bíblico não tivesse absolutamente nenhuma influência de nenhuma tradição, de nenhuma cultura. Aí sim, alguém poderia chegar e dizer, bom, a Bíblia é um livro alienígena, que veio de outro planeta, de uma civilização extraterrena. Aliás, tem gente até que diz isso. Mas não é o caso. Porque se ela fosse completamente diferente, se a Bíblia não tivesse um pé em civilizações anteriores, em mitos anteriores, ela seria uma coisa... Uma epopeia. Uma epopeia extraterrestre. De onde surgiu isso? Ninguém sabe? Não. É como se eu dissesse que você não tem pai nem mãe, ora. Tem até a brincadeira de mau gosto dizer que a pessoa é filho de uma chocadeira. Não, não é o caso. Né? Você tem um antecedente genético. Os judeus têm um antecedente arqueológico, histórico e cultural, que está baseado em mitos. Então, Oswaldo, você, quando aborda mitos, que abordou com muita propriedade, a gente pode entender que a Bíblia deve ou pode ser lida à luz dos mitos e não dos fatos, né? Quer dizer, os mitos agregariam a nós uma sabedoria arquetípica. Então, eu não estou dizendo que é possível ignorar a arqueologia. Você não pode ignorar a arqueologia. Quando você faz Quando eu digo que Javé tinha uma esposa, que Jeová tinha uma esposa chamada Aserá, eu não estou me baseando num conto da carochinha que alguém disse, falou. Não. Existem registros, né? Registros arqueológicos em vasos, em potes, em escritos, em pedaços de pergaminho que falam isso. Daquela época. Daquela época. Então, o estudo da mitologia, ele se baseia também em documentos, em livros, em tábuas cuneiformes, em tradições que eram orais, mas foram transcritas no tempo e no espaço. O mito é a história da alma. Mito não é um conto da carochinha, uma história inventada. Mito é a história da alma. Todas as religiões têm uma influência mitológica. O próprio Jesus é um mito solar. É um mito solar. Né? Quando ele se transfigura, e essa roupa fica brilhante como se fosse o sol, os discípulos caem de cara no chão, não dão conta de olhar. Não é possível olhar uma manifestação da divindade, do divino, do sagrado, olho a olho, cara a cara. Então essa transfiguração mostra ele como o sol. Né? Você tem trechos da Bíblia, né, onde aparecem o hino do sol egípcio. Que coisa, né? Então, está lá. Mas se você quer descobrir mais, vem assistir o nosso curso. Ele está disponível na plataforma do Proconsciência.